Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Principalmente a turma 3, não é, da mentoria. Eu queria primeiramente agradecer ao Dr. Julian Rodrigues por toda a mentoria que ele fez comigo, com todo o cuidado, com toda a diligência, toda a orientação. Se não fosse ele, realmente eu não estaria aqui hoje na Itália advogando. Eu vim para esse mundo para advogar e advogar internacionalmente, e só é possível, só foi possível com o Dr. Julian Rodrigues, não é? Porque eu conheci o Dr. Julian e me inscrevi na mentoria, eu nem mesmo era advogada, eu não tinha feito ainda o exame da ordem no Brasil. Então o Dr. Julian, ele vem me acompanhando desde do primeiro exame da ordem, não é? Até no Brasil, depois em Portugal, eu tirei a carteira em Portugal, e agora aqui na Itália ele me acompanha e eu pretendo continuar com ele aí, não sei até quanto tempo, ad eterno, até ele continuar, né? Com esse objetivo de essa generosidade que ele tem, não é? O que dizer dele, né? O Dr. Julian Rodrigues, ele é um titã da advocacia internacional, e eu tenho certeza que quando vocês iniciarem a advocacia internacionalista e principalmente a mentoria, não é? Estando mais pertinho do Dr. Julian, do nosso mestre querido, vocês vão se encantar com ele. Vão se encantar, simplesmente vocês vão se encantar, porque ele cria toda uma atmosfera, não é? No nosso grupo, e vem dele essa atmosfera da gente se dar bem um com o outro, da gente estar sempre junto, querer sempre estar junto. Ele passa isso, a energia dele, essa atmosfera dele nos faz ficarmos todos juntos, querendo sempre o melhor, querendo sempre melhorar, querendo sempre progredir. E então é uma gratidão muito grande que eu tenho com o Dr. Julian. E hoje, pensando num vídeo, né, que eu gostaria de gravar e passar para a turma 3, né, o pessoal que está chegando na mentoria, me vem na cabeça o que falar, não é? Além de toda essa gratidão que eu tenho com o Dr. Julian, mas o que falar a mais, não é, para vocês? E aí eu pensei de falar sobre o medo, não é? Aí vocês vão dizer para mim assim: como assim medo, Olga? Como medo? Assim, o medo é o nosso inimigo interior, não é? O medo nos faz estagnar, o medo nos faz não prosperar, não progredir, seja em qualquer área, qualquer setor da nossa vida. Pode ser pessoal, pode ser profissional, emocional, qualquer área. A gente tendo medo, a gente não consegue prosperar, não é? A gente fica estagnado. E aí eu me lembrei, pensando nesse vídeo para falar para vocês, eu me lembrei de um relato eu fazia aula de música no Brasil, e o meu professor tinha relatando para mim, comentando comigo, dizendo que tinha receio de altura, não é? E ele então não trocava nem a lâmpada de casa, para subir a escada e trocar a lâmpada, ele não conseguia, porque ele tinha medo. Então eu perguntei para ele: como assim? E aí ficas no escuro? Não troca a lâmpada? Se for a lâmpada da sala, não troca a lâmpada da sala, fica no escuro na sala? Ele disse: Olga, eu tenho que esperar o porteiro vir no meu apartamento. Ele morava num condomínio. O porteiro vem, ele troca a lâmpada para mim, e aí realmente aí eu consigo usar a sala e tal. E aí eu falei para ele, eu também tinha medo de altura, não é? Aí ele, esperando uma resposta mirabolante, ele perguntou para mim: e como é que tu fizesse, Olga, para enfrentar esse medo de altura? Eu disse para ele: simplesmente enfrentei. Se eu ia, por exemplo, no museu e tinha que subir até o terraço, o que eu fazia? Eu simplesmente subia. Com medo? Eu tinha, mas eu subia. Então ele foi fazendo isso constantemente, uma certa, né? Então
parecia de novo alguma coisa com altura. Lá eu, morrendo de medo, mas eu ia. E isso eu comecei a fazer e e aí eu me lembro muito bem que eu estava numa ponte e eu estava passando a ponte e aquela altura muito grande e eu passei numa tranquilidade, eu me lembro até hoje, e eu pensei assim, nossa, eu não tenho mais medo, sumiu o medo. E eu fiquei tão feliz. Então, para a gente enfrentar algo que a gente tem medo, a gente tem que enfrentar. E a gente enfrenta, e a gente enfrenta, e a gente enfrenta, e aí a gente consegue, num determinado momento, a gente não tem medo. E aí, trazendo a questão do medo para a mentoria, eu queria, porque o professor, nosso mestre, vai dizer assim para vocês assim, vocês têm que escrever texto jurídico e publiquem esse texto que vocês escrevem. E aí um de vocês pode ficar assim, mas eu tenho medo de escrever, eu não vou escrever agora, não sei, vou deixar para daqui 2, 3 meses. Não, escreva, porque com medo, mesmo tendo medo, vai escrever, e tem uma hora que vai passar o medo, entende? Por exemplo, ele vai dizer para publicidade, faça publicidade. E aí, não, eu tenho medo, eu não vou fazer publicidade agora, sabe? Eu vou deixar para o ano que vem, eu não vou fazer publicidade. Não, faça publicidade, porque tem uma hora que vai perder o medo, não é? A palestra, ele vai dizer para vocês participarem de palestras. Participem de palestras, enfrentem o medo, porque vai chegar um momento que não vai ter medo mais. E o interessante é que façam, aí eu dou uma dica, façam do medo uma porta, um degrau para prosperar. Porque se você tem medo de escrever, de se expor, você escrevendo vai ter um momento que escreve tanto, que você vai virar um perito da escrita, você vai escrever muito bem. Então, o medo, ele, por outro lado, se a gente souber enfrentar e sair da zona de conforto, o medo é um degrau para a prosperidade. E para nós, advogados internacionalistas, nós temos que sair da zona de conforto, nós não podemos ficar estagnados sem, não vou fazer isso, não vou escrever aqui, não vou fazer palestra. Não, isso não cabe para a advocacia internacional, né? Então, vocês vão ter que sair da zona de conforto, enfrentar o medo e colocar a advocacia internacional no topo, né? Na questão de querer mais, e fazer sempre o melhor, sempre tentar e principalmente enfrentar os medos, o inimigo interior, né? Nossa, tá bom? Eu paro por aqui a minha exposição, a minha conversa com vocês. Eu agradeço a todos a atenção e até mais. E quem quiser conversar comigo, falar no WhatsApp, pode falar comigo. Eu estou à disposição de todos. Muito obrigada e até mais.